Graça e paz, amados irmãos, ouvintes do Evangelho da Santa Palavra de Deus. Como vocês estão? Bom, hoje a minha pregação é uma refutação ao falso profeta Geraldo Moraes, um pregador carioca, desviado da igreja onde ele estava, que se rebelou contra algumas doutrinas, mas que hoje tem difundido muitas mentiras, muitas heresias e tem, para vergonha nossa, iludido uma série de pessoas que não têm uma boa leitura assim como ele, porque ele só tem a quarta série. Não desmerecendo quem tem pouco estudo, mas para ser um pregador é necessário que o indivíduo tenha pelo menos uma boa gramática, uma boa interpretação de texto, para que não fale mentiras. Nós sabemos que toda a inspiração vem do Espírito Santo de Deus para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, os quais não distorcem as Escrituras e, guiados pelo Espírito Santo, estudam e são capacitados para interpretar da maneira correta os textos e inclusive corrigir erros de tradução, acréscimos, extrações, etc. e etc. Ok? Antes de mais nada, eu quero fazer com vocês uma oração, porque se você foi vítima das heresias desse falso profeta, Deus possa iluminar o seu entendimento e você venha ganhar o conhecimento da verdade. Maravilhoso Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, o Messias, Jesus o Cristo. Eu venho pedir nesse momento encarecidamente que o Senhor possa abrir o entendimento de todos os irmãos, de todos os ouvintes da palavra, para que os tais sejam esclarecidos. Para que todo engano, toda heresia, toda maldição, todo ensino do demônio possa vir cair por terra e que os meus irmãos sejam iluminados pela verdade. Que o teu Espírito Santo da verdade, que nos guia em toda a verdade, venha me guiar nesta mensagem e também conduzir os irmãos à verdade, tirando-os do sofisma, das trevas, da heresia e da mentira pregada por esse falso profeta que tem interferido nos seus planos, o qual tem toda a eloquência, todo o jeito de pregador do sistema religioso assembleano. Todavia, ilude as pessoas distorcendo as escrituras. Logo, essas pessoas leigas, ou até mesmo que se consideravam doutas, que têm sido enganados pelos espíritos do engano, da fraude, que elas possam ser libertas, em o nome do Senhor Yeshua. Que o Senhor venha tirar todo o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba dele, que foi passada para esses que nele creram, para que esses que foram ungidos com a unção do equívoco, com a unção da mentira e do erro, possam ser libertos e suas mentes, pela humildade, possam vir a serem esclarecidas pelo seu Espírito Santo através da pregação da verdade. Em nome do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? Bom, vamos para o texto que ele utiliza para dar margem a essas mentiras, a essas heresias. Eu peço que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias comigo em 1 Coríntios capítulo 10. É muito fácil, o próprio texto já desmente o que ele diz, né? Tema da pregação, para vocês entenderem o que ele disse. Ele pregou dizendo que o batismo nas águas anula a cruz de Cristo. Parece bobagem, né? Alguns estejam até se perguntando ao ouvir isso, mas pelo amor de Deus, como que alguém pode crer em um babaca desse, em um falso profeta desse? Mas tem gente que crê, infelizmente, né? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10, diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo entendimento, em um mesmo parecer. Ou seja, mesmo sentido, né? Mesmo objetivo, mesmo entendimento e o mesmo parecer, a mesma interpretação, a mesma crença, enfim. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, divisões. Antes,
sejais unidos ou estejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo entendimento, em um mesmo parecer, na mesma interpretação, né? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ou seja, Paulo está deixando bem claro que nós fomos batizados no nome do Senhor Yeshua, certo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Espera aí, Paulo está dizendo que ele dava graças a Deus que a nenhum daqueles que estavam causando dissensão, ele havia batizado. Ok? Mas quem ele havia batizado? Apenas Crispo e a Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, e além destes não sei se batizei algum outro. Então Paulo não está dizendo que ele não batizou, apesar de que ele afirma, e nós já leremos isso, que ele não fora enviado para batizar, mas para pregar a palavra. Logo haviam pessoas incumbidas de batizar que lhe acompanhavam. Mas isso não lhe tirava o ofício ou a responsabilidade ou o querer batizar alguém. Ok? Tanto é que ele deixou bem claro dentro deste texto que ele batizou Crispo, Gaio e os da família de Estéfanas. Então Paulo batizou. Logo, se Paulo aqui está dizendo que ele batizou, se ele disser que o batismo anula a cruz de Cristo, ele estaria admitindo que foi um herege, alguém que contrariou este princípio, ele estaria caindo em contradição com a sua própria doutrina. Só por esse contexto você já percebe que este Geraldo Moraes é um herege, é um cara que não tem uma boa leitura, não tem uma boa interpretação de texto e por isso prega essas bobagens e, para nossa infelicidade, tem arrastado multidões Brasil e mundo afora. Infelizmente, as pessoas gostam muito de ouvir falsos profetas, porque os falsos profetas, além de distorcerem a palavra, ele tira também das pessoas a disciplina, tira das pessoas a preocupação com suas próprias almas, eles as ilude com a heresia. Infelizmente é isso que acontece. Então, essa multidão que dá crédito a ele, ou é um grupo de pessoas bem iludidas, de leitura equivocada, pessoas facilmente induzidas ao erro, ou são pessoas do diabo, por isso o acompanham, porque ele é do diabo, tá bom? Então eu vou ler novamente desde o versículo 10 para no versículo 17 mostrar como cai em contradição dentro do próprio texto que ele utiliza o que ele prega. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua o Messias, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, né, um mesmo entendimento e um mesmo parecer, a mesma interpretação da Bíblia. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Ele está usando isso aqui como uma metáfora, né, para dar o entendimento que tinham pessoas que tinham preferência a ele. Outros diziam, eu de Apolo. Outros diziam, eu de Kefa, né, de Pedro. E outros de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo por vós crucificado?
Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Quero deixar bem claro, ele está se colocando dentro do assunto, mas os que ele batizou não faziam parte desse grupo, desses que faziam parte desse grupo que estava causando dissensão. Ok? Por quê? Aqui o que o apóstolo Paulo está deixando bem claro é que haviam pessoas, presta bem atenção nisso, que haviam sido batizadas por Apolo, pessoas que haviam sido batizadas por Pedro e pessoas que haviam sido batizadas por Cristo. E que estavam o quê? Causando dissensão. Não tinham todos o mesmo entendimento, o mesmo sentido, o mesmo parecer, a mesma interpretação. Entenderam? Aí os tais achavam, né, que estavam causando dissensão, se achavam melhores dizendo, olha, eu fui batizado por Apolo. Para quem não sabe, Apolo, segundo estudiosos, foi alguém batizado por João Batista, né? Outros estavam dizendo, olha, eu fui batizado por Pedro, aquele que foi colocado pelo Senhor para apacentar as ovelhas de Israel, os gentios e os apóstolos, né, o líder da igreja, tal. E outros dizendo, olha, eu fui batizado por Cristo. E Paulo, ele está combatendo isso, ele se colocou dentro do exemplo, por isso que ele usa o nome dele, né? Por quê? Porque os dele não estavam causando esse problema. Ele mesmo diz, olha, vamos lá. Versículo de número 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Nenhum de vós que estava causando dissensão. Senão, que não estava lá, Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Entenderam isso? Então Paulo realizou o batismo. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me não a batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não fosse anulada, ou não se tornasse vã, inútil. Vamos entender isso? Porque Cristo enviou-me não para batizar, vírgula, mas para evangelizar, ponto e vírgula. Não, evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja anulada, não fosse anulada, ou não se faça vã. O que Paulo quis dizer aqui? É que o batismo fazia parte daquilo que anulava a cruz de Cristo? A sabedoria. Vamos ler de novo? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria terrena, animal e diabólica, de palavras, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Então, o que anula a cruz de Cristo? É a sabedoria terrena, animal e diabólica. Não tem nada a ver com o batismo. Não tem nada a ver com o batismo. Então, você vê que o indivíduo, quando ele não tem uma interpretação correta, ele não vai saber, como eu acabei de fazer agora, identificar o sujeito que anulava a cruz de Cristo dentro desta oração. E as pessoas que não têm entendimento se deixam iludir por um falso profeta desses. E para vergonha desses eu digo. Para vergonha desses eu digo. Vamos ler novamente? Desde o versículo 10, eu quero que isso fique bem no entendimento de vocês. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Yeshua, o Messias, Jesus o Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, divisões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo entendimento, em um mesmo parecer, na mesma interpretação da palavra.
Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Kefa, eu sou de Cristo. Kefa aqui, né, está escrito Cefas, mas é errado, a pronúncia é Kefas em grego, tá? Que equivale ao nosso Pedro, que é pedra, né? Aí ele diz: e eu de Cristo, vamos ler de novo, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Pedro, ou de Paulo, perdão? 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós que estáis causando contendas, batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então havia um problema acontecendo ali, porque tinham pessoas que pensavam ter sido batizadas em nome dos apóstolos também. Mas isso é um assunto para depois, tá? Versículo 16. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar. Mas isso não quer dizer que ele não tenha batizado, porque dentro do texto ele mesmo diz que ele batizou quem? A Crispo, a Gaio e os da família de Estéfanas. Entenderam, meus amados irmãos? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não fosse anulada. Então a sabedoria de palavra que anula a cruz de Cristo. Que sabedoria? Terrena, animal e diabólica. Que é a sabedoria desse pastor Geraldo Moraes e de muitos outros religiosos do sistema religioso aí, né? Religiosos de maneira equivocada. Não estou falando de religion, estar religado com Deus, porque religião todos os santos têm que ter, porque a lei condena os irreligiosos. Mas isso é um assunto para um outro momento, tá bom? Então vamos entender aqui. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 6. Todavia falamos sabedoria entre os maduros, não entre os meninos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, dos líderes, né, os governantes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes, dos líderes, dos governantes deste mundo, dos líderes religiosos deste mundo, conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então aqui no versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo de número 1, quando Paulo diz que, ele diz assim, porque Cristo enviou-me não a batizar, mas para evangelizar, e evangelizar não em sabedoria de palavras. Essa sabedoria de palavras não é que ele não tivesse sabedoria, mas ele se referia à sabedoria dos homens, que segundo Tiago é terrena, animal e diabólica, que é a sabedoria do Geraldo Moraes, que tem enganado um bocado de gente aí, né? Tem muito bocó na fé. Porque Cristo enviou-me não para batizar, vírgula, mas para evangelizar, ponto e vírgula, não em sabedoria, evangelizar não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça nula,
ou para que não anulemos a cruz de Cristo, ou para que não tornemos a cruz de Cristo vã, inútil. Entenderam, meus amados irmãos? O que anula a cruz de Cristo dentro desse versículo é a sabedoria dos homens, a sabedoria terrena, animal e diabólica. Nós não podemos evangelizar com a sabedoria terrena, animal e diabólica, a qual é partidária, a qual causa o quê? Dissensão, grupos, a qual divide o corpo de Cristo, dizendo eu sou desse, eu sou daquele, eu sou dessa igreja, eu sou daquela outra. Entenderam, meus amados irmãos? Então este irmão, não vou dizer irmão, que meu ele não é, pode ser seu, meu ele não é, porque ele não faz parte do corpo que eu faço, que é o de Cristo, ok? Esse falso profeta Geraldo Moraes tem induzido muitas pessoas ao erro, e as pessoas são induzidas somente porque não prestam atenção no texto, porque não tem uma boa gramática, não sabem, talvez nunca tenham trabalhado interpretação de texto, hermenêutica, por isso acabam aí tendo uma interpretação distorcida, induzida pela interpretação da sabedoria animal e diabólica que mina da boca desse indivíduo. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui, desmascarando este falso profeta. Abram comigo as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 3. Mateus 3. Versículo de número 11, Mateus 3, versículo de número 11. Yohanan, João, o batizador, ele disse: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Vamos lá. Baseado neste versículo, este indivíduo está dizendo que João Batista batizou com águas, mas que após ele o Messias batizaria somente com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo, né? É receber o Espírito de Deus. Batismo com fogo é receber o juízo, a condenação da alma, ok? É só você ler o versículo de baixo que você vai ter este entendimento, tá bom? Então vamos lá. Quando o João Batista disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, e após mim virá aquele ao qual não sou digno de atar-lhe as sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele não estava querendo dizer de maneira nenhuma, olha, esse método de batizar nas águas, ele vai deixar de ter serventia, ele vai cair em desuso, assim que o Messias começar o seu ministério. João não estava querendo dizer isso, ele só estava dizendo, olha, eu iniciei assim, ele dará continuidade. Além dele fazer o que eu estou fazendo, ele ainda vai batizar com o Espírito Santo. E foi o que aconteceu com o próprio Messias. Vamos lá? Aqui, ó. Versículo de número 16. E sendo Yeshua, Jesus, batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo em forma corpórea e vindo sobre ele como pomba. Então, era uma ordem, batismo nas águas, para remissão, para perdão de pecados, depois batismo com o Espírito. Ah, mas o Messias não tinha pecado. Mas vamos ler então o versículo 13. Então veio Yeshua, Jesus, da Galileia, ter com Yohanan, João, junto a Iarden, Jordão, para ser imergido, batizado, para fazer a tevilá. Mas Yohanan, João, opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim para que eu te batize? Yeshua, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Vamos entender isso.
O Messias encarnou em um corpo como o meu e como o seu, humano e pecador, sujeito às mesmas fraquezas, aos mesmos defeitos. Romanos capítulo 8, versículo 3. Ok? E encarnado, havia a necessidade de que ele passasse, habitando num corpo pecador, pelo processo que todos os outros haviam de passar, que era o batismo para a remissão dos pecados cometidos com a carne. Ainda que ele não tivesse pecado, o pecado habitava nos seus membros. Vou ler para vocês em duas versões. Essa aqui, King James, e essa aqui, Novo Testamento do grego, versão fácil de ler. Ok? Começando pela versão fácil de ler. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 3, para não ficar nas minhas palavras e para que vocês possam entender da maneira correta. A lei não tinha poder porque tinha sido enfraquecida pela nossa condição humana e pecadora. Mas Deus fez o que a lei não podia fazer. Ele enviou o seu Filho para a terra com o corpo como o nosso, que é humano e pecador. Deus o enviou como sacrifício pelo pecado e assim, por meio desse corpo humano, condenou o pecado. Agora a versão King James. Romanos capítulo 8, versículo de número 3. Romanos 8, 3. Vamos lá? Porque aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, com oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, para que se cumprisse a justiça, como ele encarnou em um corpo pecador, ainda que não tivesse cometido pecado, mas carregava o pecado nos seus membros, houve então a necessidade, por justiça de Deus, de que ele fosse batizado. Por isso João o permitiu. Está aí a resposta, tá bem? Está aí a resposta para os contraditores. Então, de maneira nenhuma, o batismo do Messias com o Espírito desvalidaria ou colocaria em desuso o batismo nas águas. Mas venham comigo em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo de número 1. João capítulo 1. A partir do versículo de número 26, preste atenção. João respondendo-lhes, disse: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Presta bem atenção. Yeshua já estava lá, mas ele ainda não tinha ido até João, mas ele estava entre os que estavam ali ouvindo o batismo, ouvindo as ministrações de João, tá? Ouvindo sobre o batismo e as ministrações de João. Yohanan João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João e Yohanan viu a Yeshua, Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Versículo de número 32. E Yohanan João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu em forma corpórea de pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar, ou seja, Deus, ao que me mandou batizar com água, Deus, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi
e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus, encarnado numa natureza como a minha e a sua, humana e pecadora, teve que passar pelo processo de batismo, por conta do corpo em que ele habitava. Ok? Mesmo não tendo cometido pecados, ele habitava em um corpo pecador. Um corpo onde habitava o pecado. Tá certo? Evangelho de João, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 20, versículo 22 e 23. Somente esses dois. Vamos ver se depois do ministério do Messias, ninguém realizava o batismo. Vamos ver. Depois disso, foi Yeshua com os seus discípulos para a Judéia. Foi Jesus com seus discípulos para a Judéia, para Irudá. E estava ali com eles e, o que diz aí? Batizava. Então quer dizer, vamos lá. Quer dizer que depois do batismo, de tudo aquilo que aconteceu, o Senhor foi para a Judéia e ele e os seus discípulos estavam fazendo o quê? Batizando. Ué, por que tendo começado o ministério do Messias, simultaneamente com João, enquanto um batizava em um lugar com seus discípulos, o outro com seus discípulos batizava em outro. Vamos ver? E depois disso foi Yeshua com os seus discípulos para a Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, Yeshua e os seus discípulos batizavam na Judéia, e João batizava simultaneamente em Enom junto a Salim, porque ali haviam muitas águas. Quer dizer então que o Messias estava desvalidando o seu próprio ministério. É isso? Porque veja bem, se a interpretação do Geraldo Moraes está correta, sobre o que Paulo, sobre a má interpretação do que Paulo disse lá em Coríntios capítulo 1, versículo 17, estaria o Messias aqui por acaso não cumprindo com a sua obrigação? Porque se for nesta interpretação que ele teve de Mateus capítulo de número 3, versículo 11, aonde Yohanan João disse, olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas virá um após de mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, dando a entender que não havia mais necessidade de batizar com as águas, e agora o Messias batizaria com o Espírito Santo. Espera aí, mas o Messias continuou batizando com as águas. Talvez o Geraldo possa até te dizer assim, olha, não, mas era só depois da cruz isso. Depois que o Messias tivesse crucificado e ressuscitado, aí então não precisava mais batizar nas águas. Talvez ele tenha te dito isso. Mas isso também seria uma grande mentira, um grande absurdo. Enfim. Leiam comigo o capítulo 4 agora, do versículo 1, versículos de número 1 e 2. Diz assim, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Yeshua, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Yeshua mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Obviamente, vamos interpretar aqui o versículo de número 22 do capítulo 3 de maneira correta. Vamos entender o seguinte, depois que ele e os seus discípulos começaram a batizar, daí então, crescendo o número de discípulos, não havia mais a necessidade que ele próprio realizasse. Mas o versículo 22 do capítulo 3 deixa bem claro que ele e seus discípulos batizavam. Só que no capítulo 4 diz que quem batizava mesmo eram os seus discípulos. Por quê? Possivelmente o Messias já não tinha mais a necessidade de realizar o batismo, porque tinha uma quantidade, em número de discípulos suficiente para realizar essa obra com mais efetividade, até em mais quantidade também. Ok?
Bom, dito isso, após a ressurreição do Messias, como eu disse, pode ser que o Geraldo tenha dito, olha, o Messias, ele, depois da sua ressurreição, não tinha mais necessidade que se realizasse o batismo, né? Então vamos lá, Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. Diz assim, isso aqui é um pedido do Messias. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em meu nome. Por que eu disse batizando-as em meu nome? Porque em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é um acréscimo colocado no quarto século na composição da Igreja Católica, tá? Não consta em textos antigos em aramaico e nem em grego essa versão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, se você tiver uma Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé referente a esse versículo, se eu não me engano, é o parágrafo C, lá diz que essa forma foi posteriormente acrescida, tá? Então, a maneira correta, a interpretação correta, o que consta originalmente aqui nos textos antigos é: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em meu nome. E agora, meu amado, querido Geraldo Moraes, o que você me diz agora, cara? Ainda tem chance para você. Tem muitas heresias que você tem pregado aí, inclusive eu vi você vaidosamente dizendo, né? Eu bloqueei o meu celular para que ninguém me mande mensagem, para que os pastores legalistas não mandem mensagem no meu WhatsApp, não sei o que, não sei o que. Ô irmão, larga de ser picareta. No mínimo você pegou um cara com um pouquinho mais de inteligência e esse cara te dobrou, colocou você no bolso e agora soberbamente você se utiliza desse artifício para de alguma maneira proteger a sua fama entre os ignorantes. Eu te desafio para que você participe comigo de um debate. Eu vou até onde você está, aí no Rio de Janeiro. Você pode chamar do seu lado todos os seus discípulos. Eu sozinho, eu não uso nem a Bíblia, eu vou falar versículos, você só vai lendo. Eu vou falar, o Espírito Santo vai dar entendimento, eu só vou dando a citação e você vai conferindo se o que eu estou dizendo é verdade. Tá bom? Larga de ser mentiroso, irmão. Você é um falso profeta. Você desligou o celular, desligou não, né? Não está atendendo as pessoas no WhatsApp, bloqueia os números desconhecidos, sabe por quê? Porque você não está conseguindo ter resposta, tem um monte de gente te bombardeando e te desmascarando. Então, para proteger o seu rebanho enganado, você vem com essa desculpinha soberba sua. Mas eu te desafio, agora os seus discípulos vão ouvir a minha mensagem. Você não tem o Espírito Santo? Você não tem sabedoria? Paulo não temia ir para debate, nem os apóstolos, muito menos o Senhor. Se você tem o mesmo Espírito que eles, eu estou te desafiando. Eu não vou nem com Bíblia, como eu disse, vou falar só os versículos que eu tenho selado no meu entendimento. O Espírito Santo é que vai conduzir. Se você tem o Espírito Santo e você conseguir me convencer, eu me sujeito a você, eu renuncio tudo e peço para todo o meu rebanho te ouvir também. Só no Kuai eu tenho mais de 54 mil seguidores. No YouTube eu tenho pouquinho, tenho acho que uns 1.000 mais ou menos. Tem pouca gente, porque eu fechei o canal antigo que eu tinha, eu perdi todas as mensagens que tinha lá, era para ter mais de, sei lá, 10, 15 mil pessoas ouvindo. Agora eu estou te desafiando. Prova que eu estou errado, meu amado. Você está com medo de perder a credibilidade, perder o seu ganho no YouTube, perder o seu ganho no Facebook. Fala para mim, fala aí para os seus discípulos. Estou aqui, eu te desafio pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, a te desmascarar. E digo mais, você e qualquer outro pastor no Brasil que creia nessas mentiras, eu desafio também a provar que isso que eu estou dizendo agora é uma mentira. Vamos! Eu te desafio, muitas vezes eu entrei lá nas mensagens no seu canal e mandei convites, mandei mensagem, você nunca aceitou. Nunca! Inclusive eu dava versículos lá desmentindo as suas mensagens, as heresias que você pregava. Bom, Mateus 28, 19, após a ressurreição, o Messias disse: ide ensinar todas as nações, batizando-as em meu nome. E agora? Veja, lembram que nós lemos lá em João capítulo 4, versículo 2?
e o Senhor mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, assim também como no capítulo 3, no versículo de número, acho que é 22, isso mesmo, que diz que o Senhor e os seus discípulos batizavam, né? Vamos ver como os discípulos batizavam, tá? Vamos ver se caiu em desuso o batismo. Irmão, essa pregação, essa heresia que esse cara prega é tão fácil de refutar que às vezes eu fico perguntando como é que uma pessoa cai numa pataquada dessa. Como é que uma pessoa se deixa iludir por uma mentirada dessa? Não sei como uma pessoa cai nessa. Mas vamos lá, Lucas. Abram comigo, Lucas, capítulo de número 24, versículos de número 46 e 47. E disse-lhes, aqui é o Senhor após a ressurreição, e disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Messias padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão, a retirada dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ok? Então isso aqui é o Messias. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Messias. Tá? O Messias está dizendo, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ah, mas aí não fala sobre o batismo. Tem certeza? Atos capítulo 2, 37 e 38. Após a ministração dos apóstolos cheios do Espírito Santo, que pregaram em outros idiomas para os judeus estrangeiros, os tais, ouvindo isto, versículo 37, Atos 2, 37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Kefa, a Pedro, e aos demais Shaliahim, apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Kefa, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, o Messias, Jesus o Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como eu já disse em uma pregação que eu fiz, em várias pregações sobre o batismo, o batismo com o Espírito Santo em Atos 10 é uma exceção e não é uma regra, ou seja, ele veio antes do batismo nas águas por conta dos judeus preconceituosos que acompanhavam Pedro, os quais achavam que o dom do Espírito era somente para eles e que nem o batismo era para os gentios. E Pedro diz, pode alguém porventura negar a água a esses quem? A esses que como nós, esses gentios que como nós, judeus, também receberam o dom do Espírito, e ordenou que os que estavam com ele batizassem aquelas pessoas, aqueles gentios, em um nome do Senhor Yeshua. Por quê? Porque, por exceção, devido ao preconceito dos judeus que achavam que o batismo nas águas e que o dom do Espírito era algo somente para os judeus, né? Por conta disso o Espírito veio antes das águas. Mas por via de regra o Espírito Santo vem após o batismo nas águas, e isso é testificado no capítulo de número 8. Vamos lá? Capítulo de número 8, versículo de número 16. Olha só. Atos 8, 16. Vamos ler desde o 14, tá? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, Kefa e Johanã, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Yeshua, o Messias, em nome de Jesus. E agora? Quer dizer então que Filipe, Pedro, o próprio Senhor, os outros discípulos, quer dizer que todos eles desvalidaram, anularam a cruz de Cristo. E que, segundo a sua visão, Paulo, iluminado na sua heresia, na sua distorção, do versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo foi, o jeito certo é esse aqui, ó. Cristo errou quando ele batizou, os discípulos que estavam com ele erraram quando eles batizaram, quem está certo? Meu amigo,
Não existe outro evangelho. O evangelho é um só. E homens como você, que tem a sabedoria terrena, animal e diabólica, é que anulam a cruz de Cristo. Porque o batismo nas águas, para você entender o que Paulo estava querendo dizer, o batismo nas águas é metáfora de crucificação com o Senhor. É o poder da cruz sobre o indivíduo, perdoando os seus pecados. Se o cara não é batizado nas águas, ele não tem o poder da cruz de Cristo, do sacrifício do Senhor sobre o seu pecado. Tá bom? Por isso que Lucas disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Começando, olha lá, vamos lá. Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhes, Yeshua dizendo, Jesus dizendo, assim está escrito e convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão, a retirada dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em todas as nações. Ok? Em Atos 2, versículos de número 38, ou 37 e 38, aconteceu isso. Judeus estrangeiros vieram, conduzidos pelo Espírito, como o profeta Ezequiel disse lá em Ezequiel, acho que é 36, 26, deixa eu ver, Ezequiel 36, 26, é isso mesmo, 24, e vos tornarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Foi o que aconteceu lá em Atos. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa aqui é a profecia. Tá? Então, todos os judeus estrangeiros foram para Israel por ocasião da festa de Pentecoste. O Espírito Santo revestiu os apóstolos com poder, lhes deu o dom de falar em outro idioma, e eles começaram a pregar as grandezas de Deus no idioma daqueles judeus estrangeiros. Os mesmos, ouvindo isso, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que deveria ser feito, Atos capítulo 2, versículo 37, e Pedro no versículo 38 diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Yeshua, o Messias, para perdão, remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ninguém recebe o Espírito Santo a não ser por exceção, como foi Atos capítulo de número 10, antes das águas. Ninguém. Ali foi uma exceção. Em nenhum outro episódio bíblico em Atos, na igreja, nós vemos o Espírito Santo descendo antes do batismo nas águas. Então, voltando para Atos, capítulo de número 8, versículo 14, eis aqui uma prova. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Yeshua, o Messias. Ok? Vamos lá. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 16, isso aqui é depois da ressurreição, tá? E são palavras do próprio Senhor. Aí alguns vão dizer o seguinte, mas do versículo 9 em diante é acréscimo. Não, deixa eu explicar para você essa historinha de acréscimo. Todo esse trecho do versículo 9 ao versículo 20, não sabia quem tinha sido o responsável em escrever, mas sabia-se que era a palavra do Senhor. E por não saber a quem pertencia esse escrito, então ele foi acoplado ao Evangelho de Marcos. Mas são palavras do Senhor.
Ok? E nas palavras do Senhor ele diz o seguinte, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E agora, Geraldo Moraes, você está condenado e condenando as outras pessoas? Fazendo com que elas percam fé no batismo? E agora, Geraldo Moraes? Ô, meu querido, me responde, rapaz. Me responde, estou te desafiando. Me responde. Eu não quero que você seja condenado. Eu estou te combatendo aqui para ver se de alguma maneira você deixa a estupidez, você deixa a soberba, deixa a ignorância, entendeu? Deixa a sabedoria terrena, animal e diabólica, que na verdade acaba sendo não só terrena, animal e diabólica, porque tem alguns que têm interpretação correta, mas induzem as pessoas ao erro. No seu caso, você tem uma falta de inteligência, porque você não estudou, então você não sabe interpretar os textos da maneira correta, não respeita vírgulas, não sabe o que é um sujeito, predicativo do sujeito, sujeito composto, adjetivo, substantivo, você não sabe essas coisas. Como é que você vai pregar se você não entende de gramática? Tempo verbal, você vai falar um monte de bobagem. A regra de vírgula, ponto e vírgula. Se você não souber isso, sinalizações, você não vai interpretar da maneira correta. Entendeu? Então, seja humilde. Volta para a escola, você vai ver como você vai ler bem melhor. Você vai ler bem melhor, cara, vai por mim. Eu tô aqui para te ajudar, mas agora você é um falso profeta, então eu tenho que te combater para tentar salvar as pessoas que estão sendo enganadas por você, cara. Porque o diabo tá com você. Você está enganando um monte de gente. E agora você está com medo, não deixando nem o seu WhatsApp aberto para debate, não aceitando debater com ninguém. Por quê? Você está com medo de perder seguidores. E se perder seguidores, você perde dinheiro do YouTube, você perde dinheiro do Facebook e de outras redes sociais. Como agora eu vi que você está no Quai também, no TikTok. Ô, meu amigo, seja humilde, cara. Seja humilde. Ainda dá tempo para você. Bom, o Messias aqui, ó, após a sua crucificação e ressurreição, ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É indiscutível isso. É indiscutível. O mesmo apóstolo Paulo que você disse aí, o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 1,17 na sua interpretação, vamos lá, 1 Coríntios 1,17, que o batismo anula a cruz de Cristo. Não. O que anula a cruz de Cristo, o sujeito ali, daquela oração, no caso, daquele versículo, é a sabedoria dos homens. A sabedoria terrena, animal e diabólica. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas ele batizou, como nós lemos lá no versículo de número 14, no versículo de número 16, né? Ele batizou no 14 Crispo e Gaio, e no versículo de número 16 os da família de Estéfanas, tá? Ele batizou, tá bom? Versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, Deus enviou Paulo não para batizar, mas ele batizou. Não é que ele não poderia, mas ele foi enviado para pregar. Tinham outros que realizavam o batismo. Isso dá-se a entender. Beleza? Isso é interpretação de texto. Só que enviou ele para evangelizar. Evangelizar não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, ou a cruz de Cristo não seja nula ou anulada. Então o que anula a cruz de Cristo? É o batismo? O que anula a cruz de Cristo é o evangelho pregado com sabedoria humana. Ok? A sabedoria humana é que anula a cruz de Cristo, ou seja, você está anulando a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é prefigurada no batismo. Tá vendo como é ruim não ter entendimento, não ter uma boa leitura? Você nunca identificaria que o sujeito aqui desse versículo 17, colocado em referência, é a sabedoria dos homens que anula
na hora de se pregar o evangelho, a cruz de Cristo, que é o que você faz. Você mesmo se condena com aquilo que você afirma. Ok? E isso aqui que foi dito em 1 Coríntios, capítulo de número 1, só para você saber, 1 Coríntios, ela foi escrita em 56 depois de Cristo. Isso mesmo, 56 depois de Cristo. Só que olha o que Pedro diz em 63 depois de Cristo, em 1 Pedro. Vamos ver se as pessoas pararam de batizar. É muito fácil de refutar, rapaz. Eu não sei como que as pessoas caem nas suas lorotas. Ó. 1 Pedro 4, perdão, 1 Pedro capítulo 3, do 18 ao 21. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, os anjos que tiveram filhos com as mulheres que estavam aprisionados. Tá? O pregou aqui aos espíritos em prisão também serve como deu testemunho de sua vitória. Versículo 20. Os quais espíritos em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo. Então, olha que coisa tremenda. Aquelas águas que foram enviadas estavam servindo de purificação, estava purificando a terra daqueles pecadores que ali estavam. E pela arca, pela igreja, 8 almas da família de Noé se salvaram. Ou seja, as águas, Pedro está dizendo que representa o batismo, a purificação. E você está anulando isso com a sua sabedoria humana, terrena, animal e diabólica. Você está tornando nula a cruz de Cristo. Romanos capítulo 6. Vamos lá, Romanos capítulo 6. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yeshua, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em outras palavras, o batismo nas águas representa a crucificação, sepultamento e ressurreição da velha criatura no batismo. Então, vamos lá. Quem é batizado nas águas, ele está morrendo, sendo crucificado e ressuscitando com o Senhor quando sai de lá. Que é o que eu sempre explico, que é a imersão, a emersão e a... Perdão, imersão, afundando, submersão, está totalmente submerso nas águas, e emersão, a saída das águas, ou seja, indo para a morte, o levar da cruz, imersão. Submersão, sepultamento da velha criatura nas águas, e emersão, a ressurreição com Cristo. Tudo isso acontece na hora do batismo, que você não sabe, porque você é um cara ignorante, porque você é um cara que não estudou, é um cara que não sabe ler corretamente, não teve com certeza boas pessoas ou pessoas que tivessem boa leitura para te ajudar também. No mínimo você era dessas igrejinhas, facções aí da Assembleia, né? Porque na Assembleia está cheio de rebelde. Era uma igreja só, aí foi dividindo. Hoje tem um monte de Assembleia aí. Um monte de Assembleia composta por um monte de líder rebelde, né? Orgulhoso, soberbo, que quis abrir seu próprio ministério. Assim como acontece em todas as outras igrejas. Mas enfim, a Assembleia é a mais famosa, onde tem essas facções. Mas, enfim, o batismo nas águas significa crucificação. Se você não é batizado, você não é crucificado, você não está validando sobre a sua vida o sacrifício do Senhor. E agora? Oh,
E agora, meu querido? Explica isso. Você vai dar uma distorcidinha aí também. Você vai dar uma distorcidinha. Bom, em Atos, capítulo de número 19, alguns discípulos que pensavam ter sido batizados no batismo de João tiveram que ser rebatizados pelo apóstolo Paulo, ou batizados da maneira correta por ele. Atos 19, a partir do versículo de número 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e ali achou alguns discípulos, e perguntou-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então eles não foram batizados com o batismo de João, porque João ensinava em Mateus capítulo 3, versículo 11, em Marcos capítulo 1, versículo 8. O que ele ensinava lá? Ele ensinava que as pessoas, elas tinham que ser o quê? Elas tinham que ser o quê? Batizadas na água, e depois o Messias batizaria com o Espírito, mas eles nem sabiam que havia, né, o Espírito Santo. Então, a ministração que foi realizada no batismo deles não foi correta. Aí Paulo pergunta no versículo 3, em que fostes batizados? E eles disseram, no batismo de João. Aí Paulo vai fazer o quê? Ele vai explicar o que é o batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Yeshua, o Messias. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Yeshua, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E não adianta você dizer que o batismo aqui foi com o Espírito só não, porque você vê que está separado aqui, ó. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Yeshua. E, posteriormente, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, além de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, Crispo, Gaio, versículo 16, os da família de Estéfanas, tiveram esses aqui também que Paulo rebatizou ou batizou da maneira correta, e era um total de 12 pessoas. E pelo que dá a entender, não era membro da mesma família, senão estaria relatado isso aqui. Eram pessoas distintas, né? Diferentes. Ok? Bom, como você pode ver, as suas heresias são facilmente refutadas. Mas eu ainda quero continuar combatendo as suas mentiras, né? Em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Versículo 29. Você pregou esse versículo aqui com a seguinte interpretação. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos. Segundo o que você disse, haviam pessoas que estavam até se batizando pelos mortos. Inclusive os mormons se utilizam desse versículo, interpretando do mesmo jeito que você, errado, heregemente, para dizer que as pessoas têm que se batizar pelos entes queridos falecidos em pecado, porque aí então eles estariam batizando, ou seja, batizando por eles, né? Dando para eles a oportunidade de ser salvo. Isso é heresia, né? Isso é heresia. Quando diz assim, ó, e quando, vamos lá, doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Então o assunto aqui é ressurreição, certo? E a pergunta é, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? O que significa batizar-se pelos mortos? Aqui nós estamos falando numa epístola que foi escrita em 56 depois de Cristo.
ok? O que ele está querendo dizer aqui? E que segundo o que foi ensinado por aqueles que já morreram sobre o batismo, algumas pessoas esclarecidas também se batizavam. Não é que elas estavam se batizando no lugar daqueles, mas por causa do testemunho deles acerca do batismo, do ensino deles acerca do batismo, estes também se batizavam, acreditando que os batizados ressuscitariam dentre os mortos. Tá vendo, Geraldo? Como é bom ter a interpretação correta do texto, entender o que está sendo dito. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos. Que mortos? Aqueles que morreram pregando sobre o batismo, ensinando a sua importância, ensinando que só hão de ressuscitar aqueles que forem batizados. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitarem? Ou seja, por que eu vou me batizar por aquilo que esses que já morreram ensinaram? Né? Por que eu vou me batizar segundo o que eles me passaram, o que eles ensinaram, se os mortos não ressuscitam? Eu vou me batizar inutilmente, em vão? Não. Então, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitarem, ou não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos, ou seja, pelos quer dizer em testemunho a, seguindo a regra de, fazendo o que eles ensinaram enquanto estavam vivos, e não que estivessem batizando no lugar deles, tá bom? Então, meu querido, que Deus possa te converter, porque você está condenando a alma de muita gente. E que essas pessoas iludidas que têm te seguido, se elas forem de Deus, que elas venham ser esclarecidas por essa mensagem e de outros que têm se aplicado também a te combater, de alguma maneira tentando salvar as pessoas que têm sido suas vítimas. Mas ainda há chance para você e para todos os que te seguem também. Tomem cuidado, meus amados, não deem ouvidos aos falsos profetas. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Shalom.